Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui para retomar os estudos, ainda dentro do contexto de funções de várias variáveis, mas na aula de hoje trataremos aqui das aproximações lineares, em especial de uma aplicação que eu achei bem interessante para trazer para vocês. É uma aplicação que aborda um banco de dados, apesar de pequeno, mas a ideia que está por trás desse exemplo é que é bem interessante, né? Então, para dar continuidade à aula de hoje, espero que você tenha visto a aula anterior, que corresponde a aproximações lineares, que a definição foi mostrada lá sobre a construção do plano tangente, que aí eu apresentei para vocês a semelhança, a relação que existe de um plano tangente com essas aproximações lineares, né? Tentarei dar uma ideia geométrica também desse exemplo, para resgatar um pouco do que foi visto na aula anterior, mas espero que vocês captem a ideia que está por trás do exercício, tá? Pois bem, então o exemplo aqui é até um exemplo conhecido de vocês, que remete aqui ao cálculo da temperatura aparente, né? Tem uma tabelinha aí, essa tabela, vou colocar a caneta aqui para ficar mais fácil. Essa tabela aqui, ela tem uma coluna aqui que varia a temperatura, e essa coluna aqui, ela varia a velocidade. O que tá aí dentro dessa tabela? Tá dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma temperatura que varia de 5 até menos 40, desculpa, de 5 até 80, e toda vez que combinam-se temperatura com velocidade do vento, eu tenho aqui uma temperatura aparente, né? Ou seja, se a temperatura for, por exemplo, de menos 5 graus, se tiver presente um vento com velocidade de 25 km por hora, essa temperatura deixa de ser menos 5 graus e passa a ser menos 12 graus. É isso que ele está dizendo aí. Então, adotamos aqui x como a temperatura real e o y como o eixo da velocidade do vento. Então, esses dados combinados nos dão uma função de duas variáveis, ok? Uma função que eu chamei de w, ou melhor, chamei de f, que depende de t e de v. Pois bem, agora eu faço a seguinte pergunta. Se eu quisesse uma estimativa da temperatura aparente quando a temperatura for de menos 22 graus e meio e a velocidade do vento for de 63 km por hora, qual seria essa estimativa? Se você olhar para a tabela, nós não temos essa temperatura real, nem temos a velocidade de 63 km por hora. Mas temos aí o vento, a velocidade do vento variando de 5 em 5 até o momento e depois de 10 em 10 km por hora. Já a temperatura está variando de 5 em 5 graus. Pois bem, então, intuitivamente pegaríamos aqui próximo de menos 20, né, menos 20 aqui, que está mais próximo de menos 20, né, 22,5 está mais próximo de menos 20, e pegaríamos 60, né, então pegaríamos essa faixa aí, ok? Então, se fosse pegar menos 20, 60 é menos 36 graus, como mostra a tabela. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer uma estimativa de uma velocidade que está aqui, né? Mais ou menos 63 km por hora, e uma temperatura aqui, ó, 22, menos 22,5. Pois bem, na aula anterior, a gente falou sobre plano tangente, né? Que seriam aproximações lineares. Não sei se vocês lembram, a equação do plano tangente, essa equação aqui, que dá exatamente o plano tangente a um determinado ponto. E aí essa inclinação, essas duas inclinações que vocês
estão vendo aqui são inclinações da reta tangente, que as duas combinadas formam um plano. Essa foi a ideia e a geometria que estava por trás do plano tangente lá mostrado na aula anterior. E aí, essa equação aqui em amarelo foi a equação de linearização, né? Equação do plano tangente. E é em cima em cima dessa equação que nós vamos trabalhar. Então o que é que por trás do exercício é o seguinte: o que é que ele quer? Ele quer uma estimativa. Então vamos fazer o seguinte: por que não determinar a equação do plano tangente, ou seja, linearizar essa temperatura aparente em torno desse ponto aqui, do menos 20, 60, né, em torno do menos 20, 60. Porque aí, se nós encontrarmos essa equação desse plano em torno desse ponto, a gente sabe que variar um pouco, ou seja, a gente pode estimar, variar um pouco significa estimar para essas duas informações que foram dadas aqui na pergunta. Lembre-se que essa estimativa é válida apenas próximo a esse ponto, né? Próximo ao ponto menos 20, 60. Se quisermos uma estimativa próxima de 0 e 15, vamos ter que fazer todas essas contas que eu vou fazer agora para vocês. Ok? Então vejamos. Então, encontrar a equação do plano tangente significa linearizar em torno desse ponto. Tá? Desculpa, aqui é x e y, tá? É x e y, não tem isso aqui. Então, linearizar é encontrar uma função, né, de x e y, só que eu vou precisar da derivada em relação à temperatura parcial e da derivada da função em relação à velocidade. Porque aqui x menos x0, o x0 em questão é o menos 20. Né? O y0 em questão, o ponto em questão, é o 60. Então, aqui tem 60 e aqui está, entra aqui o menos 20. Ok? Aqui é o f de menos 20, 60, que está aqui. Esse eu já tenho, que é o menos 36. Esse já coloquei, né? Está aqui y menos 60, que é y menos y0, e aqui é o x menos x0. A nossa preocupação aqui é, vamos determinar quem é essa derivada parcial aqui, derivada de f em relação à temperatura e a derivada em relação à velocidade. Então vamos lá, vamos em busca disso aqui. Na aula anterior eu peguei esse mesmo caso e calculei essas derivadas. Na aula anterior, então eu só vou retomar o que eu fiz lá. Então, sabendo que a W é o eixo Z, né, dada por uma função que depende de t e v, então, pela a definição mostrada sobre plano tangente, eu vou fixar, ou derivada parcial, eu vou fixar uma variável, vou fixar o 60, né, eu quero exatamente em 60 aqui, e vou fazer t variar, né, que corresponde, se eu pegar aqui fazer uma reta, é achar a inclinação dessa reta, ou seja, eu tenho uma função em relação à temperatura, então eu tenho uma reta aí, que eu vou fazer tangente ao ponto 60, e fazer a temperatura variar, ok? É isso que eu vou calcular nas vizinhanças de menos 20 graus, ou seja, qual é a inclinação dessa função que eu defini para uma variável nas vizinhanças de menos 20 graus. Ok? Encontrar a inclinação da reta tangente, nós já sabemos que é fazer isso variar aqui em torno desse ponto, desse valor de menos 20. Como a temperatura varia em 5 em 5, tanto 5 graus para cá, olhando para a tabela, e 5 para cá, então já sabemos que eu vou fazer esse H variar de menos 5, ou melhor, em menos 5, e variar em 5. Então, para H igual a 5 e para H igual a menos 5, nós já sabemos que isso aqui é o delta. É um delta Y, né, por delta X. Né? O delta X vale 5 e o delta Y é o F. Né? O F de menos 20 mais a variação
e o y que está fixo, menos f de x0 e y0. Porque aqui quem vai variar é o x0, é o x0 mais a variação, né? Essa informação que está aqui, menos 20 mais 5, é o x0 mais a variação, que eu estou acrescentando aí o H5. Fazendo isso, eu tenho f de menos 25 mais 5, eu tenho f de menos 15. Então, eu vou pegar o f de menos 15, 60, menos f de menos 20, 60. Isso aqui é o delta y, né? Ou seja, menos 30 menos 36 sobre 5 a gente já sabe que vai dar 1,2. Lembra que esse menos 30 aqui, ele veio da tabela, né? Que é o f de menos 15, 60. Menos 15 e 60, que dá menos 30 daqui na tabela, ok? O menos 36 já está aqui, que é o f de menos 20, 60, né? 60 está aqui, menos 20 está aqui, o correspondente ao menos 36. Fazendo isso com h menos 5, então a derivada também no ponto menos 20, é o x0 que é menos 20, menos agora com menos da fórmula, né? Ok? Então, desculpa, são menos 20 mais 5, menos 20, menos 5, tá bom? E o y0 está aqui. O menos está aqui, né, que é o delta y, que é y final menos y inicial. Então, repetindo aí, temos menos f de 25, 60, menos 25, 60, que dá menos 43, menos, daqui com menos, né, o menos da fórmula aqui com menos do valor, né, que é o menos 36. Isso aqui vai dar, essa continha vai dar 1,4. Aqui embaixo é o ΔX, que é a variação em x aí, que é menos 5, que é o valor do H, né? Está sendo variado, está aqui, ó. Ou seja, calculando a média desses dois valores, isso aí significa que é a derivada da função em menos 20. Como 60 estava fixo, então é a derivada parcial em menos 20, uma vizinhança de menos 20, fixando 60. Ou seja, 1,3. Calculei a derivada parcial de f em relação à variação na temperatura, né? Por isso que chamei em relação a t, porque a velocidade foi fixa e t ficou variando, né? Variei de que forma? Colocando o h em 5 e colocando o h em menos 5. Mais uma vez, eu vou pegar a mesma ideia e calcular essa derivada parcial em relação à velocidade. Agora, em relação à velocidade, na mesma vizinhança, né? Ok? Só que qual é a ideia agora? Fixa a temperatura e agora nós temos outra reta, porque quando eu fixar a temperatura, eu vou variar a velocidade do vento. Então eu tenho outra reta que vai variar. Eu tenho a inclinação tangente agora, né, de outra reta, que eu vou calcular através dessa função G20, ou GV. GV, derivando ela no ponto 60, ou melhor, no valor de 60, nas vizinhanças de 60 km por hora. Então, só que em 60 eu tenho aqui, antes dele, menos 10 km por hora e aqui mais 10 km por hora. Então eu tenho uma variação de H, primeiro eu vou fazer em menos 10, depois H mais 10. Dessa forma, eu vou calcular a derivada de 60, semelhante ao apresentado no slide anterior. Eu tenho aqui, né, que é o coeficiente angular dessa reta, né, a derivada, é o ΔY, aqui, e o ΔX. O ΔX aqui embaixo, né, já comentei que vai dar o próprio H está sendo utilizado. O F de menos 20, o menos 20 é fixo, agora quem está variando é o Y, então é 60 menos 10, né, o menos 10, menos, né, porque é o Y final menos o Y inicial. Então fica menos 20, o ponto menos 20, 50, que é 60 menos 10,
menos 20, 50, está aqui, né? Eu quero dar menos 29, ou melhor, só, deixa eu ver se eu digitei errado aqui, né? Menos 20, menos 20, 50, então menos 20, 50 está aqui, desculpa, é o menos 35, tá certo, tá? Menos 35. E o menos 20, 60, tá aqui, que é o menos 36. Com menos da fórmula, né? Eu vou ter menos 0,1. Para h igual a 10, mesmo raciocínio, né? Delta y sobre delta x, eu tenho o f de menos 25,70, olhando na tabela, e o f de menos 20,60. Né? Retirando esses valores da tabela, eu vou ter aqui, fazendo a conta aí, menos 0,1. Ou seja, calculando uma média aí, né? Menos 0,1, soma e divide por 2, não precisa, que são valores iguais aí. Então eu tenho uma derivada parcial da f em relação à velocidade. Era o que eu precisava dessas duas informações. Então toda vez que eu for pegar um banco de dados e fazer uma linearização em torno de um ponto, a ideia por trás é calcular essas derivadas parciais e exatamente pegar o ponto x0 e y0, que é na vizinhança do ponto mais próximo a quem nós queremos estimar essa função, né? Estimar esse valor. Desculpa. Então vamos lá. Recordando aqui qual era a pergunta, eu quero fazer uma estimativa em torno de menos 20 e 60 graus, porque a temperatura que ele pediu aqui foi de menos 22,5 e 63 km por hora, então eu peguei o mais próximo, né? Aqui e aqui, né? Como eu comentei, então eu estava em busca dessa função, da função da equação do plano tangente, então determinei esse valor e determinei esse valor, né? Então aqui deu 1,3 e aqui deu menos 0,1. Aqui menos com menos dá mais, né? Aqui ficou normal y menos 60, fazendo essa distributiva aqui, né? Essa aqui com essa aqui, eu tenho essa equação aí, né? Equação do plano. Só vou organizar esse valor, combinar com esse e com esse, eu vou ter aqui a equação do plano tangente a esse ponto. Ao ponto que ponto? Ao menos 20, 60. Significa que qualquer valor dessa área amarela aí fica bem estimado, né? Se eu pegar próximo aí, menos 21, menos 24, né, de temperatura, menos 24,5, até menos 25, essa função fica bem estimada para você. Estima bem os valores aí dessa temperatura aparente, né? Se quiser, como eu disse, se eu quiser estimar outra valor, tem que procurar aqui nessa tabela novamente um ponto em x e um ponto em y que mais próximo do que eu quero estimar, né? E aí calcular essa equação novamente. Bom, sabendo dessa equação, aí respondemos a pergunta. Basta e pegando e adotemos esse valor aqui, né? E esse aqui, né, que é o x, a temperatura é o x e o y é a velocidade, né? Então, tá aí. Só para recordar, essa equação que nós encontramos aí anteriormente, essa equação é a equação desse plano, tangente ao ponto menos 25, 60, ok? Então, qualquer valor que eu estou pegando nas vizinhanças desses dados, que é o menos 22,5 e o 63 km, vai me dar uma aproximação em cima desse plano, né? Então, colocando esses dois valores na função, a estimativa é de menos 43,45 graus. Ok? Ou seja, se eu tiver na temperatura real de menos 22,5 a 63 km por hora, a temperatura aparente será de menos 43,45 graus. Pois bem, gente, esse era o exemplo que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham captado a ideia por trás do exercício aí na aplicação das aproximações lineares ou planos tangentes. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. E boa sorte, bons estudos e até a próxima.